do livro de Êxodo, capítulo 23, 24 e 25. Êxodo, capítulo 23. Não espalhe uma notícia falsa. Não coopere com uma pessoa má, dando um testemunho mal intencionado. Não vá atrás da multidão para fazer o mal. Ao prestar depoimento, você não deve perverter a justiça para apoiar a multidão. Seja imparcial na causa que envolve uma pessoa pobre. Se você encontrar o touro ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta a ele. Se vir o jumento de alguém que o odeia caído sobre a carga, não vá embora sem prestar ajuda. Ajude o dono a soltar o animal. Não perverta a justiça na causa do pobre que vive em seu meio. Não se envolva em acusações falsas e não mate o inocente e o justo, pois não vou declarar justo quem fizer o mal. Não aceite suborno, pois o suborno cega os sábios e pode distorcer as palavras dos justos. Não oprima o residente estrangeiro. Vocês sabem o que é ser um estrangeiro, porque vocês foram residentes estrangeiros na terra do Egito. Semeie a sua terra e recolha os seus produtos por 6 anos, mas no 7º ano você deve cultivá-la, deve deixá-la descansar. Assim os pobres do seu povo comerão o que ela produzir, e o que for deixado por eles será comido pelos animais selvagens. E deve fazer com os seus vinhedos e com o seu olival. Você deve fazer seu trabalho por 6 dias, mas no 7º dia não deve fazer nenhum trabalho, para que o seu touro e o seu jumento descansem, e o filho da sua escrava e o residente estrangeiro se revigorem. Tenham o cuidado de fazer tudo o que eu lhes disse. Não mencionem o nome de outros deuses, não se ouça dos seus lábios o nome deles. Todo ano você deve celebrar 3 festividades para mim. Você celebrará a festividade dos pães sem fermento. Por 7 dias comerá pães sem fermento, assim como lhe ordenei na época determinada do mês de Abibe, pois foi nesse mês que você saiu do Egito. Ninguém deve comparecer perante mim de mãos vazias. Celebre também a festividade da colheita dos primeiros frutos maduros do seu trabalho, daquilo que semeia no campo, e celebre a festividade do recolhimento, no fim do ano, quando recolher dos campos os frutos do seu trabalho. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer perante Jeová, o verdadeiro Senhor. Não ofereça o sangue do meu sacrifício junto com algo que tenha fermento. E os sacrifícios de gordura oferecidos em minhas festividades não devem ser guardados da noite para o dia. Você deve levar para a casa de Jeová, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos maduros da sua terra. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Enviarei um anjo à sua frente para protegê-lo pelo caminho e para fazê-lo entrar no lugar que preparei. Preste atenção a ele e obedeça a sua voz. Não se rebele contra ele, porque ele não perdoará as suas transgressões, pois o meu nome está nele. Mas se você obedecer fielmente a sua voz e fizer tudo o que eu disser, tratarei com hostilidade os seus inimigos, e me oporei aos que se opuserem a você. Pois o meu anjo irá à sua frente e o levará aos amorreus, aos hititas, aos perizeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os eliminarei. Não se curve diante dos deuses dessas nações, nem os sirva, e não imite as suas práticas. Pelo contrário, destrua-os e quebre em pedaços as suas colunas sagradas. Sirvam a Jeová seu Deus.
e ele abençoará o seu pão e a sua água. Removerei as doenças do seu meio. Na sua terra as mulheres não sofrerão aborto, nem serão estéreis. E eu darei a você uma vida longa. Enviarei na sua frente o medo de mim, e porei em confusão todos os povos que você enfrentar. E farei com que todos os seus inimigos sejam derrotados e fujam de você. Enviarei na sua frente o sentimento de desânimo, e este expulsará os heveus, os cananeus e os hititas de diante de você. Não os expulsarei de diante de você num só ano, para que a terra não fique desolada, e os animais selvagens não se multipliquem e venham contra você. Eu os expulsarei de diante de você aos poucos, até que você se torne numeroso e tome posse da terra. Vou estabelecer os limites do seu território, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o rio Eufrates, pois entregarei os habitantes daquela terra nas suas mãos, e você os expulsará da sua frente. Não façam pacto com eles, nem com os seus deuses. Eles não devem morar na sua terra, para que não façam pecar contra mim. Você serviria os deuses deles, o que certamente seria um laço para você. Êxodo capítulo 24. Depois ele disse a Moisés: Suba ao encontro de Jeová. Leve com você Arão, Nadab, Abiú e 70 anciões de Israel, e curvem-se à distância. Moisés deve se aproximar de Jeová sozinho, os outros não devem se aproximar, e o povo não deve subir com ele. Então Moisés foi ao povo e relatou todas as palavras de Jeová, e todas as decisões judiciais, e todo o povo respondeu com uma só voz: Estamos dispostos a fazer todas as coisas que Jeová falou. Assim, Moisés escreveu todas as palavras de Jeová. Levantou-se então de manhã cedo, construiu um altar ao sopé do monte e erigiu colunas correspondentes às 12 tribos de Israel. Depois enviou os jovens israelitas e eles fizeram ofertas queimadas e ofereceram novilhos como sacrifícios de participação em comum a Jeová. Moisés pegou metade do sangue e o pôs em tigelas e aspergiu a outra metade do sangue sob o altar. Então ele pegou o livro do pacto e o leu em voz alta ao povo. E eles disseram: Estamos dispostos a fazer tudo o que Jeová falou, e seremos obedientes. Portanto, Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: Este é o sangue do pacto que Jeová fez com vocês, em harmonia com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciões de Israel subiram e viram o Deus de Israel. Sob os pés dele havia o que parecia ser um piso de safira, puro como os próprios céus. Ele não feriu os homens de destaque de Israel. Eles tiveram uma visão do verdadeiro Deus e comeram e beberam. Então Jeová disse a Moisés: Suba ao meu encontro no monte e fique ali. Eu lhe darei as tábuas de pedra com as leis e os mandamentos que escreverei para a instrução do povo. Moisés e Josué, seu ajudante, aprontaram-se e Moisés subiu ao monte do verdadeiro Deus. Tendo dito isso aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Eis que Arão e Hur ficaram convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. E tendo Moisés subido ao monte, a nuvem cobriu o monte. Também a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias,
e ao 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou a Moisés. Ora, a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor do cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, porém, entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo capítulo 25. Então Jeová disse a Moisés: diga ao povo de Israel que recolham uma contribuição para mim, de toda pessoa cujo coração a motivar. Vocês devem recolher a minha contribuição. Esta é a contribuição que devem aceitar deles: ouro, prata, cobre, linho azul, lã roxa, fio escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de foca, madeira de acácia, óleo para as lâmpadas, bálsamo para fazer o óleo de unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras para serem colocadas no éfode e no peitoral. Eles farão um santuário para mim, e eu residirei entre eles. Vocês devem fazer o tabernáculo e todos os seus móveis e utensílios, seguindo exatamente o modelo que lhes mostrarei. Eles devem fazer uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Depois você a revestirá de ouro puro. Deve revesti-la por dentro e por fora, e você fará uma moldura de ouro em volta dela, e fará para ele 4 argolas de ouro fundido, e as fixará acima dos 4 pés, 2 argolas de um lado e 2 argolas no outro. Você fará varais de madeira de acácia e os revestirá de ouro, e introduzirá os varais nas argolas nos lados da arca, para carregar a arca com eles. Os varais ficarão nas argolas da arca, não devem ser removidos dela. Você colocará dentro da arca o testemunho que lhe darei. Você fará uma tampa de ouro puro de 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Deve fazer 2 querubins de ouro. Você os fará de ouro batido a martelo, em ambas as extremidades da tampa. Faça os querubins nas 2 extremidades, um querubim em cada extremidade da tampa. Os querubins devem ficar com as 2 asas estendidas para cima, cobrindo com elas as tampas. Ficarão um de frente para o outro. O rosto dos querubins ficará voltado para a tampa. Você colocará a tampa sobre a arca, e dentro da arca colocará o testemunho que lhe darei. Eu me apresentarei a vocês e falarei com você de cima da tampa, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Eu lhe darei todas as ordens a serem transmitidas aos israelitas. Você também fará uma mesa de madeira de acácia, de 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Você a revestirá de ouro puro e fará uma moldura de ouro ao redor dela. Fará ao redor da mesa uma borda da largura da mão e uma moldura de ouro ao redor da borda. Fará 4 argolas de ouro para a mesa e colocará as argolas nos 4 cantos, onde estão fixados os 4 pés. As argolas devem ficar perto da borda, e por elas passarão os varais usados para carregar a mesa. Você fará os varais de madeira de acácia e os revestirá de ouro, e com os varais carregará a mesa. Você também fará os pratos e as taças da mesa, bem como suas jarras e tigelas, com as quais as ofertas de bebida serão derramadas. Deve fazê-los de ouro puro, e porá regularmente os pães da proposição na mesa diante de mim.
Você fará um candelabro de ouro puro. O candelabro deve ser feito de ouro batido a martelo. A base, a haste, os braços, os cálices, os botões e as flores serão uma peça só. Da haste sairão 6 braços, 3 braços de um lado e 3 braços do outro. Em cada braço de um lado haverá 3 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando-se com botões e flores. E em cada braço do outro lado haverá 3 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando-se com botões e flores. Assim serão os 6 braços que saem da haste do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando-se com botões e flores. Debaixo do primeiro par de braços que saem da haste haverá um botão. Debaixo do segundo par de braços haverá um botão. E debaixo do último par de braços haverá um botão. Será assim para os 6 braços que saem da haste. Os botões, os braços e todo o candelabro devem ser uma peça só, de ouro puro, batido a martelo. Você fará 7 lâmpadas para ele. E quando as lâmpadas estiverem acesas, elas iluminarão a área na frente dele. Os apagadores e os cinzeiros do candelabro devem ser de ouro puro. O candelabro e todos esses utensílios devem ser feitos com um talento de ouro puro. Tenha o cuidado de fazê-los segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte.